Nós estaremos dando continuidade aos estudos que temos feito dentro do tema geral, vencendo os ladrões da nossa alegria. Hoje estaremos pensando sobre o tema, em qualquer circunstância, Deus restaura a nossa alegria. Será o tema de hoje, tá? Só que eu não trouxe os versículos aqui no texto, então eu peço aos irmãos que peguem suas Bíblias ou seus celulares e vão abrindo os textos, porque vocês precisarão participar, tá? Você nem precisa seguir com o microfone, né? Cada um poderá, pode passar para a Marlene, cada um poderá estar abrindo a Bíblia e lendo. Ok, depois você faz isso. Salmo 16, 11 diz assim: Tu me farás ver a vereda da vida, na tua presença me encherás de alegria, com delícias perpétuas à tua mão direita. Nós vamos fazer uma análise a partir do texto, né? Na versão aqui é uma versão ajustada da Sociedade Bíblica do Brasil. A primeira expressão que nós encontramos aí é a expressão tu. As irmãs não receberam? Receberam agora? Ok. A expressão tu, significando Deus Pai. Há um Deus em nossa vida, e um Deus que age, interage na nossa vida em todos os momentos, né? Tu me farás ver. Não há nada que passe desapercebido aos olhos do Senhor. Como Deus me faz ver? A primeira ideia é que Ele me faz ver através da sua palavra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Quem encontrou já pode ler. Então pega a sua Bíblia e vamos usar a Bíblia, né? Afinal nós a trouxemos, né? Pode pegar seu celular. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Podem ler. Quem encontrou, leia rapidinho. É para vocês usarem a Bíblia mesmo, né? Dessa vez eu não estou lendo os textos, que eu gostaria que vocês lessem o texto. Nós estamos perdendo, né? Perdendo a alegria de manipular ou de até mesmo abrir a Bíblia durante os cultos. Opa! Então, a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro em todos os momentos da nossa vida e até mesmo algumas vezes para puxar a nossa orelha. E ele termina dizendo, para que o homem de Deus, você lembra, Marlene? Para que o homem de Deus seja perfeito em... Para toda boa obra. Isso significa que em todas as circunstâncias da nossa vida, nós jamais deveremos desprezar a palavra de Deus, porque Deus a usa, nos fazendo ver, nos fazendo entender a sua vontade. Também através do Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 10 a 12, se você já encontrou, pode ler. Quem fala ao nosso coração, então? Espírito Santo. Palavra de Deus, Espírito Santo. Ação de Deus ao nosso redor. 1 Coríntios 2, 9, por favor, alguém leia. É o versículo anterior, 2, 9. Ok, nós tivemos um exemplo disso hoje, né, irmã? A irmã foi para aquele encontro, mas não sabia que ia sentar na mesa junto com um psiquiatra e que ele estaria orientando a sua vida. Deus preparou,
E é isso que acontece conosco. Deus prepara, Deus age, Deus conhece o passado, o presente e o futuro, e a sua ação está presente na nossa vida. Próxima frase, a vereda da vida. Aqui nós temos que parar um pouco. Sabe, quando eu comecei a fazer o estudo para hoje à noite, eu tinha 3 versículos diferentes em 3 livros diferentes em mente. E eu havia entendido que em 20 minutos eu poderia trabalhar os 3 versículos. Depois eu percebi que não era isso que Deus desejava. E aí eu mandei uma mensagem para o Josias falando, corta 2. Um só é o suficiente. Um só já dá para a gente estudar. A vereda da vida é Cristo. Não existe vereda na vida sem Jesus. Temos aqui, nesse sentido, a profecia da obra vicária de Cristo, ou seja, Jesus, Filho de Deus encarnado, que viveu entre nós, que suportou a cruz, que morreu, desceu ao sepulcro, mas foi ressuscitado por Deus, prevalecendo sobre a morte. Atos 2:24, por favor, lê para mim. Quem o ressuscitou dentre os mortos? Deus. Foi obra de Deus a ressurreição de Cristo. Foi isso que você leu, não é, irmão? Foi obra de Deus. Então, Cristo venceu a morte. Deus permitiu que seu filho morresse, mas ele o ressuscitou vencendo a morte. A ressurreição de Cristo provou que seu sacrifício, recebendo sobre si os nossos pecados, foi aceito por Deus. Que baseado nesse sacrifício, Deus perdoou os pecados de todos aqueles que creram na promessa no passado, creram na promessa antes de Jesus nascer, e também aqueles que entenderam a mensagem de Cristo, depositaram a fé dele, arrependeram os seus pecados, foram perdoados por Deus e tornaram-se filhos de Deus por adoção, crendo em Jesus Cristo como seu Salvador. Lá em Efésios 2, 5 e 6, eu sempre cito o 8 e 9. Vai lá em Efésios 2, 5 e 6. Quem já abriu, leia por favor, rapidinho. Quando você se batizou, o que significava o batismo? Morte e ressurreição. O que o pastor disse? Assim como Jesus morreu e ressuscitou, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Significando que em Cristo Jesus eu também ressuscito. Vamos falar disso logo mais. Ressuscitarei, porque ele venceu a morte, por ele vencer a morte, eu venço a morte estando com ele, em Cristo, no caminho de Cristo, ok? Então, a graça de Cristo foi suficiente para nos salvar. Romanos 6, 23, Efésios 2, 8 e 9. Primeiro, Romanos 6, 23, pode ler. Salário do pecado é morte, mas dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Eu tenho a vida eterna não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Efésios 2, 8 e 9. Por favor, outro leia. Vamos lá? Sejam rápidos, vão acompanhando. 2, 8 e 9. Não é pelo que eu sei, não é pelo que eu sou, não é pelo que eu faço, mas pelo que Cristo fez por mim. Pela graça de Deus, dom inefável na minha vida, muito embora eu seja um miserável pecador e estivesse condenado pelos meus pecados,
Cristo na cruz do Calvário os recebeu em meu lugar e Ele me libertou da condenação do pecado. Há um lineto que a gente canta que diz assim, que Ele pagou a fatura, foi isso? Que Ele liquidou a dívida. Riscou a cédula, é isso, quer dizer, Ele pagou a minha fatura era condenação. Ele morrendo na cruz do Calvário, recebendo sobre si o meu pecado, Ele pagou o preço do meu pecado, que seria a morte espiritual, ou o distanciamento de Deus. Mas quando eu o tenho no meu coração como meu Salvador, eu sou salvo, e eu sou resgatado, eu sou regenerado pela obra do Espírito Santo, e eu vivo no caminho de Cristo Jesus. Jesus também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, que está lá em João 14,6. Mais uma frase: na tua presença. Aqui é acolhimento espiritual. Salmo 23, 5 e 6. Eu sei que você conhece de cor o Salmo, mas é mais fácil você abrir, né? 5 e 6, vamos lá. Vamos ver quem que é mais rápido aí na Bíblia. Qual é o teu inimigo? Pode ser uma pessoa, pode ser uma doença, pode ser uma circunstância, pode ser um problema que você vive, é o teu inimigo. E quem é que está do teu lado? Deus. Ele prepara a sua obra na nossa vida. Ele nos acolhe. Você lembra uma figurinha que nós passamos domingo passado, aqui no slide, que era um casal com uma criança, e do lado estava Jesus? Quando você caminha na rua, você percebe, você compreende isso, que Jesus está do seu lado, que Ele está dentro de você, que não importa o que você esteja fazendo, Ele te acompanha. Você pode estar lá martelando, destruindo a parede, mas Jesus está do teu lado, porque Ele é teu amigo, Ele é teu Salvador, Ele te acompanha. É isso que é acolhimento. Nós temos que compreender isso, essa essência de Cristo na nossa vida. Há uma ideia aqui também de messianidade de Cristo, e da alegria que Cristo recebeu por ter suportado a cruz. Notem bem, a ideia de que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, chamado de sacrifício vicário, lhe trouxe uma alegria e um gozo eterno, que Ele nos dá também, ou seja, que Ele reparte conosco. Vamos tentar entender isso. Lá em Hebreus 12, 2, quem pode ler para mim? Opa! Por causa da alegria que lhe estava proposta. Vamos lá? E está sentado à direita do trono, ou seja, Jesus morreu na cruz do Calvário. Naquela hora o sofrimento foi terrível, ao ponto de dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas Ele o fez sob a promessa e sobre a realidade de uma alegria que seria perene, eterna. E nós vamos verificar que é essa alegria que nos faz caminhar, independente das adversidades. Em compensação, então, a todo sofrimento lá na cruz do Calvário, Jesus, além da nossa salvação, Ele alcançou também a nossa alegria. Deu para entender isso? Que a minha alegria está baseada no sacrifício de Cristo. Sem o sacrifício de Cristo, sem a morte de Cristo, sem a ressurreição de Cristo, sem a presença de Cristo, eu não tenho alegria. Então, a maior alegria de Jesus é estar ao lado do Pai,
e glorificá-lo, estando sempre visando a restauração do seu povo, né? A presença do seu povo junto ao Pai. Lá em Lucas 15, 7, versículo 10, por favor, alguém pode ler para mim? Lucas 15, 7 e 10, vamos lá. No céu há mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Não é isso que diz o texto? Há alegria no céu quando alguém recebe Jesus como seu Salvador. Quando recebe Jesus no seu coração. E o versículo 10, o que diz? Quando alguém recebe a Jesus no seu coração, ele faz parte da família de Deus e ele é restaurado, mas não somente restaurado, mas perdoado, e ele passa a receber parte dessa alegria de Cristo no seu coração. É uma consequência isso. A frase seguinte diz: me encherás de alegria. Fala de restauração. O Salmo 35 diz que no favor de Deus a vida. A tristeza, tem um versículo que diz que a tristeza pode durar uma noite, ou seja, um período completo, mas a alegria vem ao amanhecer, ou seja, é algo conhecido. Que momento vem a alegria? Eu sei que ela virá. Essa é a certeza, que a irmã Ilza disse, agora eu tenho esperança, eu posso ser curado. É isso que está dizendo. Pode a tristeza durar por um período, que nós sabemos quanto tempo, mas a alegria virá ao amanhecer. É esperança, é certeza do agir de Deus. Lá em Jó 33, 23, esse eu gravei aqui, diz assim: ele ora a Deus e recebe o seu favor, vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria, e Deus lhe restitui a condição de justo. Aqui que o texto está dizendo, Deus restaura, Deus reanima, Deus traz aquela condição que havia antes dos problemas surgirem. Ele restaura a nossa própria vida. Lá em Isaías 57, 18, diz assim: eu vi os seus caminhos, mas eu vi os seus caminhos. O que quer dizer esse texto? Quem me disse? O que Deus viu? Ele viu o meu problema, ele viu as minhas preocupações, ele viu as minhas ansiedades, ele viu as minhas dificuldades. E logo em seguida ele diz: mas eu vou curá-lo, e eu o guiarei, e tornarei a dar-lhe consolo. Notem bem, João 17, 13, Jesus pede ao Pai que conceda essa alegria. João 17, 13, por favor, alguém abre para mim. Vamos lá? João 17, 13, o que diz? Eu vou para ti, mas eu peço que o Senhor lhes dê alegria completa. Não é meia alegria. Tem um versículo que a gente diz toda hora: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. E complementa, por favor, o resto. O que diz? Eu vim e vida em abundância. Note bem. Aqui ele fala em alegria completa. Jesus disse também: eu dou vida em abundância, eu não dou vidinha, eu dou vida, que vai além da sua expectativa. Lá em João 17, nós lemos agora, né? Não. Já lemos João 17, 13? Já foi? Ok. Então, a nossa alegria terá sempre a sua origem em Jesus. Ela foi conquistada na cruz do Calvário.
teologicamente, as nossas tribulações, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, as nossas decepções e tudo que pode nos abalar emocionalmente, não deverá afetar aquela parte mais íntima do nosso coração, que é a nossa alegria. Eu posso ter um problema momentâneo. Há um versículo que diz: pode a tristeza durar todo o anoitecer. Pode ser que por um tempo eu fique entristecido, mas Deus restaura a minha alegria, porque Cristo já a conquistou lá na cruz do Calvário, ok? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 8, 35 a 39, ele declara que nada pode nos separar do amor de Cristo. Esse texto é conhecido, mas vamos relê-lo, por favor. Romanos 8, 35 a 39. Quem encontrou já pode ler. Poderão. Notem bem, então, se eu perder de vista que a fonte da minha felicidade e da harmonia na minha própria alma, do meu ser, nas minhas emoções é Jesus, eu ficarei muito mais afetado. A quem eu devo me socorrer na hora da angústia? A Cristo. E se nessa hora for tão difícil, quem é que me socorre? Tem um versículo que fala isso. Tem uma pessoa da Trindade que vem ao meu encontro e fala por mim. Quem é? Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Na hora que eu não sei como orar, que eu estou impedido de orar, que as minhas emoções me impedem de orar, que eu tenho um bloqueio até emocional para orar, quem é que ora por mim? Espírito Santo. Olha que coisa linda. E a realidade, tá? Mais uma frase final. Com delícias perpétuas à tua mão direita. Vamos lá para Efésios 1, 17 a 20. Que fala exatamente isso, do Espírito Santo, que ilumina a nossa mente e nos ensina a vontade de Deus e nos mostra que há esperança em Cristo, que está à direita do Pai. Vamos lá, Efésios 1, 17 a 20. Quem encontrou pode ler. Até o 20. Notem bem, então vamos lá, o primeiro versículo diz: quem é que me dá sabedoria e iluminação, ou para que eu possa caminhar? O Espírito Santo, continua. Opa, para que saibais qual é a esperança da vossa vocação. Qual é a vocação do crente? O que nós somos aqui? Oi? Fazemos parte da família de Deus, mas eu vou viver aqui eternamente? Peregrinos. Somos apenas forasteiros. Há um hino que canta, diz assim: forasteiro sou, não é coisa assim? É isso, tá? Qual é, então? O que o apóstolo está dizendo aí? Qual é a vocação do crente? É aqui. Dessa terra nós não levamos nada, a não ser
a não ser a graça em cada momento de um Cristo vivo que dirige os nossos passos. Há um Deus no nosso viver, mas aqui, o que se pode esperar daqui? Por mais que eu tenha bens, vou deixá-los. No final vou virar pó. A única herança que eu posso transmitir e que terá efeito hereditário sobre o coração das pessoas que eu amo é a herança espiritual e a minha certeza de que, passando por essa vida terrena, meus olhos sempre estarão voltados para o Pai eterno. Por isso que a palavra de Deus diz: prepara-te para encontrares com teu Deus. A minha alegria plena, eterna, está onde? No céu, ao lado de Cristo, fazendo parte do rebanho de Deus. Pode continuar, Marlene? Sim. Você estava no 17, você leu 17 e 18, agora é o 19 e o 20. Sim. Versículo 20, 1:20. Efésios 1:20. Foi o vento que levou a folha. Acontece. Sim. Ok, esse texto é um texto muito profundo, eu não vou entrar no mérito, porque o horário não nos permite, mas aí força, a palavra lá no grego é dinamite, é a mesma palavra que é usada, é o dínamos, né? É o poder que Cristo exerce sobre nós e nos leva a compreender a vontade do Pai. Vamos lá para Apocalipse e vamos completar. Apocalipse 7, 9, depois 15 a 17, o último texto. Quando Cristo voltar, estaremos com Ele, estaremos sob a sua sombra, cuidados de Cristo, seremos por Cristo apacentados eternamente, estaremos satisfeitos nas fontes da vida, e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Vamos ler Apocalipse 7, versículo 9 e 15 a 17, e completamos. Não, mas é Apocalipse 7, 9? 7, 9. É que você está lendo alguma coisa aí, fala da grande multidão. Ok. Nós estaremos lá. E versículos 15 a 17. Ok, eu posso passar por dificuldades nesta vida. Todos nós passamos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo na cruz do Calvário. Mas haverá um tempo em que tudo isso vai passar. Nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos anos, só Deus sabe. Mas uma coisa sabemos: nós estamos guardados e seremos eternamente apacentados pelo nosso pastor. E é Ele quem enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Amém? Que Deus nos abençoe.